Obrigado. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Boa tarde, gente. Já melhorou. Depois do almoço a gente precisa animar um pouco para não deixar as pessoas dormirem, certo? Boa tarde também a todos que nos acompanham pelo YouTube. Minha missão aqui é falar sobre auditoria em contratações públicas, o que os tribunais de contas fazem, mas o nosso público é diverso, aqui e fora. Temos pessoas que trabalham em tribunais de contas, temos pessoas que trabalham nas controladorias internas e temos também vários colegas que são gestores ou fazem contratações. Queria chamar a atenção que esse conteúdo não é apenas voltado para os auditores. Por quê? Porque o projeto do IRB, ele pensa em impactos futuros, não apenas para os tribunais de contas, mas também para as controladorias internas e também para os jurisdicionados. Qual é a agenda da minha apresentação, muito rapidamente falando para vocês? Eu vou falar dos objetivos do projeto do IRB, que justamente trata da melhoria das auditorias públicas nos tribunais de contas brasileiros, mas estendendo tudo isso para os outros também. Mostrar um brevíssimo histórico do projeto, para vocês entenderem o que já foi feito, o que será feito, e mostrar as oportunidades de melhoria identificadas na atuação dos tribunais de contas, também nas controladorias internas, as recomendações apresentadas e também falar das próximas entregas. Tudo isso eu não levarei mais de 40 minutos, ou seja, aquele tempo de 1h30. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: com Lívio não há problema, nada tema. 40 minutos a gente faz isso daqui e vocês vão sair lembrando daquilo que eu vou falar. Quais são os objetivos do nosso projeto do Instituto Barbosa, então? Adequar as auditorias sobre contratações públicas à nova lei de licitações, já estamos discutindo isso desde amanhã. Melhorar a capacidade técnica e as práticas de auditoria de contratações nos tribunais de contas, num primeiro momento, e depois estender isso também para as controladorias internas e para os jurisdicionados. Ou seja, o impacto do projeto do IRB a longo prazo é a melhoria das contratações públicas no setor público brasileiro como um todo, ok? O projeto ele começa, mas ele tem um impacto no futuro também. Implantar critérios de avaliação baseados em best value, economicidade, eficiência, eficácia. Daqui a pouco eu falo mais sobre tudo isso. Vou repetir algumas coisas algumas vezes para vocês entenderem. E automatizar essas análises de licitações e contratos por meio de sistemas. Os tribunais de contas já têm vários sistemas desenvolvidos, vou falar um pouco sobre isso, mas a ideia é que a gente trabalhe em conjunto, sempre melhorando. Esse projeto conta com o financiamento da USTDA, a US Trade and Development Agency, que é a Agência Norte-Americana para Comércio e Desenvolvimento. O valor de $1.136 mil, ou seja, $1.136 mil para a contratação de consultoria norte-americana. Importante dizer o seguinte, já fazendo um disclaimer aqui, ou seja, esse dinheiro não passa pelas mãos dos brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Quando o IRB aprova um relatório, uma entrega, a USTDA paga diretamente para a empresa de consultoria norte-americana. O dinheiro não passa pelo Brasil. E o prazo de entrega do projeto, 18 meses, a partir da assinatura do contrato. Nosso projeto começa em 2021, já estamos aqui em 2023, e em 2022, outubro, foi selecionada a empresa Decision Analysis Partners, empresa norte-americana. E em março de 2023 foi celebrado, então, o contrato entre Instituto Rui Barbosa, USDA e a Decision Analysis Partners. São 5 tribunais de contas que estão participando do projeto piloto. Mas o que a gente pode perceber é que diversas constatações desses 5 tribunais de contas se aplicam aos demais tribunais de contas em grande medida. Os tribunais são o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Paraná, Espírito Santo, Ceará e também do Acre, do Amapá. A sigla está errada aqui. Selecionados por meio de um questionário e também por pontuação dessas respostas. O TCM, aqui, também tem participado desse projeto de diversas maneiras. Eu, Lívio, participo do projeto como um dos coordenadores e ponto focal com a empresa norte-americana e também produzindo eventos. Já tivemos, esse é o segundo evento que nós produzimos aqui e devemos, então, ter mais um ainda esse ano aqui no TCM. Que etapas já foram executadas desse projeto?
A primeira etapa foi justamente uma reunião inicial, ou seja, onde a empresa norte-americana apresentou para a gente a revisão de práticas de auditorias de contratações nesses 5 tribunais de contas, e já apresentaram alguns achados. A segunda etapa do projeto, na verdade, foi conversar com o Instituto Rui Barbosa para identificar quais são as nossas necessidades em evoluir essas auditorias de contratações. E a terceira etapa é justamente uma proposta de um plano de modernização das auditorias de contratações. Isso já foi desenvolvido. Foram apresentados 3 relatórios, cada um deles bastante longo, bastante bem fundamentado, inclusive. Qual é a minha missão hoje? Ao invés de apresentar os relatórios item por item, é selecionar os principais temas e apresentar para vocês por temas, para facilitar a compreensão. Ok? Então, sem maiores delongas, vamos às oportunidades de melhorias e recomendações que foram apresentadas pela Decision Analysis Partners. Importante frisar o seguinte: ao longo desse trabalho de consultoria já realizado, claro que foram identificadas muitas boas práticas nos tribunais de contas. Ok? Então, existem boas práticas, mas é claro, estamos aqui falando de oportunidades de melhorias também. Os tribunais de contas já fazem muita coisa, mas também podem evoluir. A estrutura do relatório 3, por exemplo, ele traz uma visão geral, uma avaliação das necessidades de auditoria em contratações e as recomendações e um roteiro de modernização. E aqui eu vou organizar esse item, como eu disse, por temas. Primeiro tema: fazer auditoria de projetos ou contratos concluídos. Alguns colegas que aqui estão provavelmente vão se surpreender um pouco pela minha irreverência, mas falar depois do almoço a gente precisa ser um pouco mais cativante, porque senão as pessoas dormem. Então vamos à irreverência. Vocês acham que isso acontece na vida real? Temos vários engenheiros aqui que provavelmente vão dizer: não, nenhuma obra tem esse tipo de problema. Isso não vai acontecer. Alguém vai dizer também: isso é uma ilustração, isso não é uma fotografia de verdade. Não é possível que 2 engenheiros estariam aqui conferindo todas as plantas na beiradinha do viaduto, só para fazer de conta que estava fazendo isso. Sim, é uma ilustração, mas será que não acontece? Será que só acontece na cidade dos outros? Será que não acontece nas nossas cidades? Vamos lá, 2 casos reais. Esse acontecido nos Estados Unidos, no estado de Washington, mais especificamente em Seattle. A notícia é de 2021, no site Engineering News Record, que fala que a Flatiron vai receber 1,8 milhões de dólares de indenização de uma subcontratada por conta da ponte estar desalinhada. Gente, não é uma notícia do século passado. Não é uma notícia de um lugar de terceiro mundo. É um lugar de primeiro mundo. Ou seja, e a própria subcontratada aceitou pagar 1,8 milhões de dólares de indenização pelos seus problemas na execução do contrato. Mais um exemplo? Temos mais um, esse mais recente, vejam a data. A data é de março de 2024. Não é da década passada. É de um mês atrás, gente. 2 viadutos na Índia, um já existia, o outro foi feito. E há um desnível de 2 metros entre o viaduto novo e o viaduto anterior. O que as notícias trazem é de que os agentes públicos sabiam desde o começo de que as pontes estariam desalinhadas, mas não fizeram nada para corrigir isso. Mais interessante é a justificativa dos agentes públicos da Índia, de que, na verdade, a fase 1 do projeto previa o desalinhamento dos viadutos, e a fase 2 é que vai fazer o alinhamento. Mais dinheiro público sendo gasto, na verdade, com justificativas até risíveis. Ou seja, isso é uma realidade. Quais são as oportunidades de melhoria identificadas? O que acontece é o seguinte: os tribunais de contas já fazem acompanhamentos de execução de períodos de execução de contratos, obras, convênios e assim por diante. O ponto todo aqui é não ficar somente em períodos de contratos, mas a recomendação é que nós incluamos os nossos planos anuais de auditoria também
o acompanhamento da execução ou o final da execução desses contratos, obras e convênios, para que justamente nós possamos garantir que o contratado saiba que a qualquer momento a gente pode selecionar contrato, obra ou serviço e fazer a verificação do todo. Porque se a gente vai num determinado momento, é possível que o contratado se sinta confortável depois para não fazer mais as suas atividades de maneira correta. Isso se aplica às controladorias internas? Sim, se aplica ao controle interno. Se aplica ao fiscal do contrato? Por que não? Me parece que sim. Ou seja, então é toda uma cadeia que trabalha justamente para prevenir que certas coisas aconteçam, que tem que atuar e perceber que existem pontos de risco na nossa atuação. Próximo tema. Acompanhamento das recomendações de auditoria. Falar um pouco da minha cidade. Tem gente aqui que é de fora. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. E São Paulo tem uma coisa bonita. Às 18 horas, acho que 8 milhões de habitantes resolvem sair dos seus trabalhos, das escolas, dos seus compromissos, ao mesmo tempo. É o trânsito sofrência que o paulistano conhece, mas não necessariamente adora. Mas todos nós passamos por essa situação quase todos os dias. Alguns, infelizmente, sofrem mais porque moram mais longe e acabam tendo que se deslocar por muito mais tempo. Mas a verdade é que muitos paulistanos gastam muitas horas por dia no trânsito. O exemplo que eu vou citar aqui é hipotético, mas para facilitar o entendimento, vamos supor que tenha acontecido aqui em São Paulo. Várias cidades grandes têm aquilo que a gente chama de companhia de engenharia de tráfego, nós também temos a nossa. Aqui em São Paulo, a CET tem uma central de operações, que vocês estão vendo aqui na tela. A central de operações recebe chamadas pelo telefone 1188. Do lado direito da tela, vocês veem os agentes de trânsito que acabam recebendo as chamadas dos agentes de trânsito que ficam na rua, atendendo as ocorrências. E do lado esquerdo, vocês veem as pessoas que atendem a população, quem liga para reclamar que um semáforo está quebrado, que houve um acidente e assim por diante. E tem um sistema que faz isso. A CT, então, sabendo de uma ocorrência, ela despacha uma das suas viaturas, fazendo um trabalho que é maravilhoso aqui na cidade, mas extremamente desafiador, numa malha viária gigantesca e que tem trânsito quase 24 horas por dia. Se você sair de casa às 6 horas da manhã, como eu saí várias vezes essa semana, tem trânsito já, gente. Tem confusão já. É inacreditável. Bom, mas toda história precisa de um herói. E nós temos um herói nessa história também. Quem é o nosso herói? O nosso herói, na verdade, é o gestor da unidade da CET, da Central de Operações. Ele tem um excelente conhecimento das operações da empresa. E ele é extremamente confiante. E o nosso gestor, incumbido da sua responsabilidade de prestar melhores serviços, ele decide então lançar uma licitação. Ele lança essa licitação para quê? Qual é o objeto? CET tinha um PABX, uma central de atendimento analógica. E ele então decide fazer uma contratação de uma central digital. Faz essa licitação, e aí o Tribunal de Contas, num papel menor, coadjuvante, aqui os nossos auditores, decidem então selecionar esse edital para fazer o acompanhamento da licitação, acompanhamento edital de licitação, como a gente chama aqui no TCM. E esses nossos colegas, então, eles fazem vários apontamentos, mas eu trago 2 aqui só para a gente conversar. O primeiro deles, olha, parece que essa licitação está sendo dirigida para a mesma empresa que está prestando serviço. E a outra é uma recomendação. E aqui eu peço permissão para ser um pouco jocoso. Sabe o que é uma recomendação? Uma recomendação é o auditor falando para vocês assim, olha, acho que vai dar merda. A recomendação, na verdade, é que a empresa previsse um período de transição entre os 2 contratos, para justamente se proteger se alguma coisa desse errado. Obviamente, a gente sabe que os gestores não gostam muito dos relatórios dos tribunais de contas e acabam nem sempre seguindo as nossas recomendações, pensando, não precisa. Lembra, o nosso herói é muito confiante. Mas toda história que tem um herói precisa também de um vilão.
E aqui nessa nossa história nós temos 4. O primeiro deles é a mudança de tecnologia, do analógico para o digital. O segundo ponto, o segundo vilão, é o excesso de confiança do gestor, que acaba colocando para disputa um edital de licitações com fragilidades, justamente porque ele acha que não precisa se proteger, não toma os cuidados devidos. E o quarto vilão, que não acontece muito aqui no Brasil, deve acontecer só no exterior, são os empresários inescrupulosos. E o que acontece? Aquilo que o nosso gestor super confiante previa não acontece. E quem ganha a licitação não é a empresa que eles imaginavam, mas sim uma outra empresa. O que aconteceu, então, nessa história hipotética? São Paulo, 18 horas, aquele temporal caindo. Semáforos quebrados, apagados, acidentes, ou seja, o caos total na cidade. E o nosso gestor da sua sala olha pela janela, vê aquela chuva, e olha então pela sua outra janela, que ele tem visão de toda a central de operações, e vê que está um silêncio total. Todo mundo quieto, não tem ligação nenhuma, e ele fala, deu. Ele pega o celular dele, disca 1188, o telefone toca, e ninguém atende. Quando a equipe de auditoria foi a campo novamente, foi conversar com ele, ele já estava aplicando a segunda penalidade na contratada por inexecução do contrato. E aí a equipe pergunta para ele, mas por que vocês não previram uma fase de transição? E ele respondeu, vocês previram isso, mas vocês recomendaram isso, mas a gente não achou necessário. Então, gente, conto essa história porque, na verdade, existe um ponto de melhoria para os tribunais de contas. Primeiro, porque a gente não tem gente suficiente para acompanhar todas essas recomendações. Então, acho que o primeiro ponto também é ser inteligente e fazer as recomendações mais relevantes. Talvez não descer num nível de detalhe tão grande. Por quê? Porque depois, se a gente tem que acompanhar, seria importante que a gente pudesse acompanhar aquilo que é mais relevante. E também faltam diretrizes de como fazer isso de maneira mais eficaz. A recomendação, então, da Decision Analysis baseada na norma de auditoria de desempenho da Intosai, a ISAI 3000, que exige que as organizações de auditoria façam acompanhamento das suas recomendações. E, caso necessário, das principais, que comunique ao Poder Legislativo se elas foram cumpridas ou não. Ou seja, então podemos melhorar nisso, tanto para o controle externo, mas eu, de novo, reforço aqui para o controle interno, e também que os nossos colegas jurisdicionados possam levar em consideração mais as recomendações do controle interno e externo, para que eles possam aprimorar suas licitações e seus contratos, garantindo, assim, uma melhor prestação de serviços e de bens para a administração pública e, consequentemente, para a população. Então, é necessária a criação de diretrizes de acompanhamento eficazes para garantir que as suas conclusões e recomendações sejam implementadas de forma eficaz e em tempo hábil. Aqui é uma conversa direta com os prazos de julgamento dos tribunais de contas e os prazos de decisões. Não adianta nada eu demorar 3, 4 anos para julgar alguma coisa ou encaminhar um relatório para a administração pública que eles não vão corrigir. Aí também é maldade, né? Aí depois cobra do gestor que ele não conseguiu fazer a tempo aquilo que era necessário. Continuando, próximo tema. Contratação por custo-benefício. E aqui vem aquele tema mais espinhoso. Vou mostrar uma imagem aqui e falar um pouquinho sobre ela. Papel toalha. Papel toalha e papel higiênico é uma coisa que a gente usa diariamente. Principalmente se a gente está fora de casa. Eu não vou falar de papel higiênico, que pode ser meio traumático e pode causar muita espécie aqui. Mas vamos falar de papel toalha. Sabe quando você vai secar a sua mão e puxa aquela primeira folha do papel toalha e, ao invés dela secar a sua mão, ela gruda e se desfaz nos seus dedos? Isso já aconteceu com vocês? E aí você precisa puxar mais uma para tirar aquilo que já grudou nos seus dedos e uma terceira, às vezes uma quarta. Tem muita gente já concordando afirmativamente. Gente, será que esse é o melhor custo-benefício? Será que a gente está falando de value for money aqui? Talvez tenha sido o menor preço, mas será que realmente atende à necessidade que nós temos?
Não estou defendendo a contratação de produtos caros, não é essa a ideia. Só estou citando um exemplo corriqueiro que a gente vê. E digo mais, papel toalha e papel higiênico são itens super difíceis de serem contratados. E quantas vezes a gente não vê resultados bem ruins quando o fornecimento começa? Value for money. O que seria o value for money? Estou trazendo uma definição mais básica aqui para vocês, do Banco Asiático de Desenvolvimento, só para deixar claro. O value for money, o custo-benefício, se baseia no custeio do ciclo de vida, ou seja, não apenas o custo inicial de aquisição, mas também uma combinação do preço pago mais o custo de operação e manutenção dos bens ou serviços adquiridos. Nós do IRB pedimos que a Decision Analysis apresentasse diversas definições para que a gente pudesse justamente utilizar na divulgação do nosso trabalho e no trabalho de convencimento dos auditores do controle externo e interno naquilo que a gente está propondo. Quais são os aspectos relevantes, então? Qualidade dos bens e serviços, óbvio, não? Capacidade técnica, performance passada, olha que interessante, prazo de entrega, serviço de atendimento ao consumidor, e eu vou trazer uma aqui que é garantia e manutenção, que eu já vi acontecer muitas vezes aqui em São Paulo e deve ter acontecido em outros lugares. Principalmente equipamento de TI, computador, por exemplo. Geralmente as empresas fazem uma oferta de um valor que inclui a prestação de serviços de garantia ao longo de 3, 5 anos. A gente já viu acontecer várias vezes de a empresa ofertar garantia e depois fechar as portas, ou seja, ela recebeu um dinheiro maior para garantir que ela prestasse essa garantia on-site, ou seja, dentro do Tribunal de Contas, e depois ela fecha as portas recebendo um dinheiro grande de vários contratados, mas ela já sabia de antemão que não ia prestar o serviço de garantia depois. Então precisa tomar bastante cuidado com isso. E uma definição, então, de auditoria baseada em valor. É um exame objetivo, profissional e sistemático de sistemas e procedimentos que a gestão estabeleceu para garantir que os recursos financeiros, humanos e físicos sejam geridos de forma eficiente, eficaz e econômica. Estou trazendo essa definição, isso vai ficar disponível no site no hot site do 2º Fórum de Compras Públicas, para justamente vocês poderem revisitar. O que eu quero chamar a atenção aqui, que numa auditoria baseada em valor eu posso entrar nos 3 níveis, ou seja, no nível estratégico, para verificar procedimentos de gestão, de contratação, por exemplo, no nível tático, verificando um conjunto de contratações, ou no nível operacional, olhando contratação específica para verificar se ela atendeu aos princípios de custo-benefício. Oportunidade de melhoria. Esse é um ponto importante. A análise da relação custo-benefício deve ser um componente inerente de toda a auditoria, de toda a atividade que nós fazemos. Porque eu lembro quando a gente implantou processo de qualidade aqui no Tribunal de Contas, uma coisa bem interessante. As pessoas reclamavam, porque elas falavam assim, nossa, mas agora além de trabalhar eu vou ter que fazer qualidade. Eu acho que uma coisa está incluída na outra, ok? E toda auditoria deve levar a uma conclusão sobre se uma entidade governamental alcançou o melhor valor pelo dinheiro gasto. Ok? Não é opcional, é para fazer isso. E aqui os nossos manuais ainda não contêm referências aos conceitos de aquisição com a melhor qualidade e preço, e principalmente não tinham ferramentas de análise como análise do custo de ciclo de vida e o comparador do setor público. Agora há pouco eu recebi aqui, providencialmente no meu celular, deixe-me achar aqui, eu tinha aberto, aqui, opa, lançamento do painel do Portal Nacional de Contratações Públicas, ou seja, é disso que eu estou falando quando a gente fala em comparador do setor público, para que justamente todos nós possamos ter informações a respeito das contratações em diversos locais e poder usar justamente para que nós fazermos as nossas previsões. Continuando. Recomendações. Inclusão nos manuais de auditoria de procedimentos relacionados à análise de custo-benefício e a realização de capacitação e avaliação de custo-benefício de contratações. Falei 2 palavras aqui, manuais e capacitação. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela, mas foi só uma vez.
Mas não é essa história que eu quero contar para vocês. É uma muito diferente. Era uma vez uma bruxa muito malvada, que por onde passava era terra arrasada. As crianças têm medo do bicho-papão, mas o que os adultos cometem chama-se corrupção. Esse é um tema importante que muitas vezes aparece nas notícias, mas que muitas vezes os auditores internos, externos e mesmo gestores têm medo de conversar e de discutir. Mas é importante falar sobre isso, porque eu não creio em bruxas, pelo que elas haem, las haem. Definição de corrupção. É o desvio de comportamento de particulares ou agentes públicos que usam da sua posição de poder para servir a fins particulares, para garantir ganhos particulares. Eu gosto dessa definição especificamente porque ela não exclui os particulares do processo de corrupção. Muitas vezes o que o noticiário traz é só o agente público recebendo propina, mas tem sempre alguém pagando, tem sempre alguém interessado no resultado daquele pagamento de propina. E no caso é o particular. Corrupção tem uma irmã que ninguém aplaude. Também é má cidadã a danada da fraude. Fraude e corrupção andam de mãos dadas e são vistas muitas vezes com frequência. O que eu estou dizendo aqui, eu já friso isso, porque muitas vezes as pessoas, quando ouvem falar de corrupção e de fraude em tribunais de contas e no controle interno, nossa, mas agora a gente vai ter que investigar a fraude, vai ter que investigar a corrupção, a gente vai substituir o Ministério Público. Não é disso que estou falando. O que eu estou falando é do processo de identificação de indícios de fraude, não é a previsão de substituição do Ministério Público. Definição de fraude é o uso de artimanhas, de engano, com a intenção de obter uma vantagem, de evitar uma obrigação ou de causar prejuízo a alguém. Exemplos. Temos vários. Quem é que nunca recebeu ligação no celular dizendo que você gastou não sei quanto, não sei onde, que você tem que clicar no número 2, digitar seu CPF, sua senha e assim por diante? Acho que quase toda semana nós somos vítimas desse tipo de tentativa de fraude. Mas isso também acontece no setor público. Então, suborno, falsificação, extorsão, roubo, estelionato, peculato, ocultação de fatos relevantes e conluio. Novamente aqui, eu até coloco o título de novo para ninguém se confundir e achar que os tribunais de contas passam agora a substituir o Ministério Público. Não é essa a ideia. O que estamos falando aqui é da identificação de indícios de fraude e da rápida, correta e eficaz comunicação desses indícios para os órgãos competentes fazerem a apuração. Então, oportunidades de melhoria. A fraude em aquisições representa um risco significativo para as entidades governamentais. As instituições de auditoria estão bem posicionadas para desempenhar um papel crucial na identificação de atividades fraudulentas e na comunicação às autoridades competentes para a ação. O que se viu, pelo menos nos 5 tribunais de contas piloto, isso deve se repetir em outros tribunais de contas, é que inexistem procedimentos claros para que os auditores executem na identificação de fraude, quando houver indícios de fraudes. Isso vale, novamente, para controle interno e vale também para fiscais de contrato, porque nem sempre tudo aquilo que você planejou numa licitação durante a execução do contrato acontece. E nós precisamos ter as ferramentas, o conhecimento necessário para poder fazer essa verificação. Recomendações. A Intosai adotou a Declaração de Lima de 77, que as organizações de auditoria devem ter procedimentos adequados que lhes permitam contribuir eficazmente para a luta contra a fraude e a corrupção. E os processos de auditoria, procedimentos de auditoria, manuais de auditoria, treinamento, instruções de comunicação devem ser reforçados para tornar o processo de identificação e comunicação de fraudes mais eficaz
e consistentes entre os tribunais de contas. E por que não dizer, então, se os tribunais de contas fizerem isso, porque a gente não pode divulgar esses procedimentos, treinar as pessoas para que elas possam também executar esses procedimentos nas suas unidades e no controle interno também. Próximo tema, sistema de controle externo. Aqui no Brasil nós temos 33 tribunais de contas. Não coloquei os 33 aqui, porque senão ficaria muito confuso, e a intenção é confundir, mas não tanto. Cada tribunal de contas tem o seu manual de auditoria. Cada tribunal de contas faz o seu treinamento para os seus auditores com relação à aplicação das normas de auditoria. E cada tribunal de contas desenvolve os seus sistemas de informação. Será que não dá para ser diferente? O que está sendo identificado, na verdade, é que sim, se o Instituto Rui Barbosa liderar um projeto com os 33 tribunais de contas brasileiros, é possível que nós tenhamos, então, um manual geral de auditoria de contratações, uma capacitação nacional em auditoria de contratações e um sistema nacional de informações sobre licitações e contratos, que eu acabei de falar aqui, agora há pouco. Falando então sobre esses 3 itens e me direcionando já para o final da minha apresentação. Manuais e diretrizes de auditoria. Oportunidades de melhoria identificadas. Como esse processo de consultoria começou em 2021, naquela época ainda os manuais dos tribunais de contas ainda não estavam atualizados com relação à Lei 14.133. Velho Formani, fraude ainda não estavam presentes nos manuais dos tribunais de contas e isso deve ser inserido. E os tribunais de contas diferentes têm manuais diferentes. Recomendações. Os auditores devem seguir princípios e procedimentos reconhecidos internacionalmente. Os princípios, procedimentos e técnicas de auditoria não devem variar em função do local. O jurisdicionado tem que ter segurança na atuação dos tribunais de contas e no controle interno também. Deve existir um conjunto universalmente aceito de manuais, processos e procedimentos e treinamentos e sistemas de auditoria. E as práticas de auditoria de compras ou contratações devem seguir a Intosai Guide 5280, que é justamente uma orientação para as auditorias de contratações públicas. Lembrem-se desse número, Guide 5280. Guide 5280. 5280. Se vocês lembrarem desse número, dessa guide, existe uma versão em português no site do Instituto Rui Barbosa. Ok? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Próximo tema, capacitação e treinamento. Novamente, aqui a mesma situação. 33 tribunais de contas e 33 treinamentos, ou treinamentos diversos. O IRB tem um específico sobre a nova lei de licitações e contratos, mas essa normalização traria benefícios grandes para os tribunais de contas e também para os jurisdicionados. Ok? Recomendações. Padronizar os cursos de formação nos tribunais de contas, incluindo normas da Intosai, técnicas de auditoria baseadas na Guide 5280, princípios de contratação por custo-benefício e também detecção e denúncia de fraude e comunicação quando identificarmos. E o último dos 3 temas são sistemas de gestão da informação. Os tribunais de contas desenvolvem inúmeros sistemas, não são poucos, são inúmeros sistemas. Há um certo compartilhamento? Existe. O TCU desenvolveu o Alice, que foi compartilhado com os tribunais de contas. Se eu não me engano, o TCE de Santa Catarina desenvolveu o Sagres, que foi também compartilhado com os tribunais de contas. Mas o que se vê, na verdade, é o seguinte, que existe um grau de maturidade diferente entre os sistemas dos tribunais de contas. Não existe um compartilhamento sistemático de informações. Existe algum, mas não existe sistemático. Então, os sistemas de informação são desenvolvidos individualmente em cada tribunal, tendo um esforço, uma multiplicação de esforços nesse sentido. E olha, gente, esse tema é extremamente complexo. A gente vem discutindo isso desde 2006, mas aí fica aparecendo aquela coisa de quinta série. Ah, mas meu parque de equipamentos é maior que o seu. Gente, a gente tem que se unir para fazer as coisas de maneira diferente. Então a proposta é a seguinte, é o desenvolvimento de um plano para que os tribunais de contas adotem uma estratégia de desenvolvimento de sistemas baseada em dados. Quais são essas vantagens? A qualidade dos dados é estabelecida quando são adquiridos das diversas fontes,
são definidas interfaces para a obtenção de dados internos e externos, e aqui a gente garante, ou deveria garantir, que esses dados sejam utilizados nos processos de auditoria. Isso é um outro tema bem complicado para os tribunais de contas. Tem muitos sistemas sendo desenvolvidos, mas que os nossos auditores nem sempre se valem dos dados e informações produzidos pelos sistemas no seu dia a dia. O mundo mudou, estamos em 2024, perdão. Século 21, 2024. Inteligência artificial. A gente vai deixar a inteligência artificial substituir o nosso trabalho? Cuidado. E também poderemos compartilhar essas informações por diversos dispositivos. Qual é a proposta, então? Que o Instituto Rui Barbosa e TCU devem trabalhar em conjunto com os demais tribunais de contas para implementar o Plano de Desenvolvimento de Sistemas, que deve conter práticas internacionais sempre atualizadas, baseadas em inteligência artificial, aprendizado de máquina, segurança cibernética e computação na nuvem. Depois de falar tudo isso, para o encerramento, qual é a atuação do Instituto Barbosa, então? Falei das 3 primeiras fases do projeto, falar o que está acontecendo agora, nesse momento. A 4ª etapa do projeto é a implementação das recomendações de modernização de auditoria de contratações. E a etapa 5, o programa de treinamento de modernização de auditoria de contratações. Lembrando que eu disse, nossa visão é fazer um treinamento inicial dentro dos tribunais de contas e depois expandir isso pelas escolas de contas para todos os estados. Próximas entregas, então. Manual Geral de Auditoria em Contratações Públicas. Aqui a visão é a seguinte, a gente deve ter uma primeira versão desse manual nos próximos dias, ainda em inglês, para ser revisado pela equipe do IRB e verificar se está aderente com as nossas normas brasileiras de auditoria do setor público e verificar também se está tudo de acordo, se a gente realmente aprova. Deve acontecer isso porque os auditores da empresa norte-americana têm muita experiência, trabalharam em mais de 100 países, e um deles, o Nick Zakia, inclusive trabalhou no GAO, Government Accountability Office dos Estados Unidos, ou seja, gente com muita experiência em normas de auditoria. Também já apresentaram para nós um outro documento, que seria uma consolidação de normas aplicáveis à auditoria de contratações. Esse a gente já está discutindo, já revisou, está verificando como é que a gente faz justamente a incorporação desse conjunto consolidado de normas no nosso sistema de normas. Agora, segunda e terça-feira, estou falando de entregas, não estou falando de entregas longas, lá na frente. Ou seja, o manual de auditoria a gente deve ter nos próximos dias. Segunda e terça haverá o workshop de tecnologia de informação sediado pelos nossos colegas do TCE do Paraná, dia 20 e 21. Os colegas dos 5 tribunais de contas pilotos estarão lá e também estarão colegas da rede Infocontas, que é uma rede dos tribunais de contas para troca de informações estratégicas, justamente. Então, eles estarão presentes justamente tentando desenvolver um plano estratégico para que a gente possa desenvolver um sistema nacional de auditoria de contratações. Entre 5 e 9 de agosto, lembra que eu disse que a gente ia fazer mais um evento aqui, faremos esse evento relacionado à capacitação nacional em auditorias de contratações públicas. Para fechar, qual a visão do IRB, então? Primeiro, trabalhar com 5 tribunais piloto, em seguida, incluir todos os tribunais de contas brasileiros, para depois expandir isso para controlarias internas e jurisdicionados. Qual é o impacto esperado do nosso projeto? Não é apenas o resultado do nosso projeto é a melhoria das auditorias em contratações públicas. O impacto esperado do projeto é a melhoria das contratações públicas no Brasil. É audacioso? É. Mas se não formos audaciosos trabalhando nacionalmente, a gente vai obter resultados muito pequenos. Então, temos que trabalhar junto nesse sentido. Gente, queria agradecer a atenção de todos vocês. Fico à disposição agora ou depois para dar mais informações do nosso projeto, para que vocês possam conhecer melhor. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo a vocês uma ótima continuidade do evento. Obrigado.